bom dia. Esta entrevista ela vai ser conduzida da seguinte maneira. Como o Benjamin não fala português, eu vou fazer a pergunta à Karina, ela vai falar sobre ela, vai falar depois sobre ele, e quando ele for falar, ela vai traduzir para nós. Ele fala alemão e ela vai traduzir em português. Pois bem, Karina, quem é a Karina? Karina, neta do senhor Antônio Jardineiro. É assim que começa a nossa história, não é? Nós somos uma família de que minha mãe nasceu na localidade do Morro do Querosene. Em geral foram 14 irmãos, não é? E tenho muito orgulho. A minha avó Maria Augusta, dona de casa, uma mulher afro-brasileira muito dedicada, enérgica, muito trabalhadora. E é assim que começa a nossa história. Meu pai do Espírito Santo, e eu nasci no estado do Rio, mas morei muitos anos aqui em Laje. Tive o privilégio de ser aluna no Colégio Estadual Ari Parreiras, professores maravilhosos, Dona Júnia, Dona Maria José, Dona Graça, professor José Carlos, Dona Marinha, todos os nossos professores, José Laí, Robson Terra, todos eles. E uma turma maravilhosa de colegas, era o Marcelo Carreiro, Fabinho Ari, a Luciana, a Sandra, uma turma maravilhosa, um terreno muito fértil para a felicidade, para uma troca intensa. E depois que eu acabei o segundo grau, o último ano só que eu fiz em Itaperuna, né? O último ano e depois do pré-vestibular. Mas boa parte da minha vida eu estudei aqui em Laje, para mim foi um privilégio. E depois eu cursei psicologia na PUC, depois eu estudei na Universidade de Salamanca, na Espanha, fiz o mestrado lá, fiz uma especialização, estava quase concluindo o doutorado, mas depois eu decidi me mudar para a Alemanha, lá também tenho um mestrado em psicologia clínica. Atualmente estou me preparando para atuar como psicoterapeuta, já trabalho como psicóloga. E, enfim, eu agradeço a Deus por tudo que nós conseguimos e agradeço a Deus pelo privilégio de ter morado nesse lugar. Also ich bin Benjamin Markus Kluge und ich bin geboren worden in Löbau, das ist im Osten Deutschlands. Eu me chamo Benjamin Markus Kluge e eu nasci em Lobau, que é a parte da Alemanha Oriental. Das war 1979. Em 1979. Das heißt 10 Jahre bevor die Mauer zwischen Ost und West in Deutschland gefallen ist. Ou seja, 10 anos antes da queda, né, entre o muro, da queda do muro que ficava entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Ich bin aufgewachsen als Kind eines Pastors zusammen mit 6 Geschwistern. Eu cresci como sendo um filho de um pastor, juntamente com outros 6 irmãos. Und dann nach meiner Ausbildung oder nach meiner Schule habe ich Wirtschaft studiert. Depois da escola, né, depois da minha educação básica, kannst du wiederholen, bitte? Habe ich Wirtschaft studiert. Eu estudei economia, ciências econômicas. Und heute arbeite ich seit circa 15 Jahren als Berater für die Software SAP. E wie viele Jahre nochmal? 15. Yeah. Desde 15 anos, há 15 anos eu trabalho então como consultor na área dos softwares SAP, né, SAP. Ich habe Karina kennengelernt 2007 in Berlin. Eu conheci a Karina em 2007 em Berlim. Und danach habe ich sie dann in Spanien besucht und sie hat mich auch in Deutschland besucht. E depois disso eu a visitei na Espanha
E depois ela também me visitou na Alemanha. Und dann 2009 haben wir geheiratet. E em 2009 nós nos casamos. Bom, aqui está um pouquinho da vida dos dois. E eu gostaria de saber do Benjamin o que ele acha de tão diferente entre a Alemanha e o Brasil. O que te espanta e que te alegra? Quais os dois polos que você sente do brasileiro em relação a você, alemão? Então, assim, wie ist der Unterschied zwischen Brasilien und Deutschland? Was fasziniert dich? Was findest du interessant in diese zwei Länder? Ja. Also was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass die Menschen sehr offen und sehr freundlich, gastfreundschaftlich und auch leidenschaftlich sind. Dass sie sehr viel Musik und Tanzen lieben. Ele disse assim, eu acho muito legal como as pessoas no Brasil são abertas, como elas são amigáveis, como elas são assim apaixonadas e como elas gostam de música e de dança. Isso ele acha muito legal. Karina, agora me conta um pouco, talvez muitas pessoas não saibam, como você conseguiu trazer a PUC para Laje do Muriaé? Naquela época nós montamos um pré-vestibular comunitário, né? E a PUC, quer dizer, tem agora muitos anos que eu não trabalho nessa área, mas naquela época a PUC, o nosso pré-vestibular comunitário era inscrito nos programas sociais da vice-reitoria da PUC Rio, né? Então, foi um pré-vestibular comunitário muito bonito, em que muitas pessoas participaram. Nós não tínhamos nenhum ganho, né, assim, ativo, ninguém tinha, nenhum dos participantes tinha um salário. Era todo assim, um engajamento dos alunos da PUC que nos proviam com material didático, com livros. Na época, Água Mineral Raposo, a empresa do Tico, né, Tico? Marcos Francisco. Nem lembrava. Apoiava muito também. Nossa, Marcos Francisco apoiava pessoalmente, indo, né? Você, sua família, e também com recurso, também Água Mineral Raposo, a PUC Rio, a prefeitura também ajudava naquela época, não assim com salários, né? Mas pontualmente, com alguma outra coisa que nós precisássemos. A Câmara apoiava, né? Nem sempre com essas instituições, essas pessoas não apoiavam nem sempre diretamente com dinheiro, mas diferentes formas de apoio. E o corpo docente também eram voluntários, mas foi um projeto muito bonito que eu acredito que tenha gerado frutos. Foi um projeto muito bonito, muito interessante e que ajudou muita gente, né? Eu lembrei, eu nem sabia que eu tinha ajudado no projeto, mas eu não estou lembrando porque eu ajudei, não. Eu lembrei porque realmente foi um fator de mudança de muitas vidas aqui em Laje. A gente é muito grata porque foi você que conseguiu isso, né? Então eu não poderia deixar de trazer isso à tona, porque foi um momento em que a Laje agradeceu muito a Karina por ela ter feito isso. A nós, né? Nós somos um grupo de estudantes e um não poderia ter sobrevivido sem o outro. Isso. Porque era um corpo docente complexo de estudantes de várias áreas, né? Química, psicologia, matemática, história. Então, nós fizemos um belo grupo de voluntariado. Foi um verdadeiro movimento social. E a Igreja Batista, né? Foi feito tudo lá na igreja. Sem dúvida, a Igreja Batista, né? Os professores locais apoiavam o projeto. Isso. O professor Vilmar, muitas vezes deu aula, né? Exatamente. O professor Wallace. Foi muito bom. Várias vezes. Mas agora, Benjamin, a Karina, nós já conhecemos a Karina. Karina é lajense, foi criada aqui. Ela pode ter nascido aqui, mas é muito mais lajense do que ela nasceu. O mais importante aqui nessa entrevista é você. Nós queremos saber de você. Como é que é um alemão?
como é que vive um alemão. E você, Benjamin, como é que é o seu emprego, seu serviço? Eu não sei como é que você chama, mas o que você faz na Alemanha, Benjamin? Karina? Então, nós queremos saber assim, wir wollen wissen, womit du arbeitest in Deutschland, ne? Was machst du? Ja, also ich arbeite als Berater für die Software SAP. Das ist eine Unternehmenssoftware, die hilft, die Produktion, die Finanzen, die Logistik von Unternehmen abzubilden. Então, eu trabalho como consultor do software SAP e trabalho em firmas que apoiando firmas na logística dela, né? No controle, na produção, em tudo que tem a ver com esse software SAP. Você vem algumas vezes no Brasil, Benjamin, visitar alguma empresa brasileira? Há alguma correlação do seu emprego com o Brasil? Hat deine Berufung in welchen Verbindungen mit Brasilien deine Firma? Aber es gibt Fragen, ich bin einmal in Florianópolis gewesen. Da haben wir SAP eingeführt in einem Werk. Das war vor 3 Jahren, als ich in einer anderen Firma gearbeitet habe. Então, ele já esteve aqui no Brasil, uma vez no Sul, em Florianópolis, há 3 anos, 3 Jahre. Vor 3 Jahren. Não, há 3 anos, né? E eles tinham que introduzir esse software lá em um sistema de produção. Então, quer dizer, às vezes ele vem para o Brasil, porque as empresas que ele trabalha também têm esse software, né? Aqui no Brasil. Então, elas têm filiais, às vezes, né? Então, o software é internacional. E existem muitas firmas, inclusive no Brasil. Und in meinem letzten Projekt, da habe ich zusammengearbeitet mit vielen Franzosen. Es war ein internationales Projekt und auch da gab es mehrere Brasilianer, die auch Teil des Teams gewesen sind und es machte mir sehr viel Spaß, mich mit ihnen auszutauschen. E no último projeto que eu trabalhei, ele falou que era um projeto que tinha muitos franceses, né? E que também tinha muitos brasileiros nesse projeto. E que deu uma alegria muito grande trabalhar com esses trabalhadores brasileiros lá. Um dito popular aqui do Brasil, trazendo em miúdos, quer dizer, juntando tudo e fazendo uma única coisa. O que você tem para falar do 7-1 da Alemanha sobre o Brasil? Isso é maldade. Was hast du, hat gesagt, jetzt hier zwischen uns, ne? Was hast du zu sagen von der 7:1? Also ich denke, dass die Situation etwas unglücklich gewesen ist, weil das brasilianische Team war sehr gut, aber aus irgendeinem Grund ist es in diesem Moment nicht vorbereitet gewesen und das hat zu diesem Ergebnis geführt. Ele falou que ele sabe que o time brasileiro é muito bom, né? Mas aconteceu alguma infelicidade, alguma coisa aí que o time não trouxe esse desempenho, né? Mas ele sabe que o time é bom, né? Normalmente todos sabem que o Brasil tem uma tradição de futebol, isso eu acrescentei agora, mas ele falou que aconteceu alguma má sorte aí, alguma coisa no meio que gerou nesse resultado. Mas você fica sabendo que esse 7-1 nós vamos carregar até o túmulo. Porque um time, sabe, normal aqui é o seguinte, um time que está começando, faz 1, 2, 3, 4, ele já logo lembra, já vem a Alemanha. Ou seja, infelizmente, esse 7-1 que nós tomamos, ele vai ficar eterno, porque o time começou a fazer mais de 4 e já logo chama a Alemanha. Chama a Alemanha. Ou seja, isso está gravado no desporto brasileiro pro resto da vida. Mas, Benjamin, falando sobre o time, você mora numa cidade
E vocês têm a mesma paixão pelo futebol? Vocês gostam muito de futebol, como o brasileiro, por exemplo? Ou há certas regiões na Alemanha que são mais apaixonadas ou não? Normalerweise, seid ihr auch verliebt am Fußball wie wir? Oder es gibt Regionen in Deutschland, wo mehr für Fußball sind oder wenig? Also Deutschland hat eine etwas andere Einstellung zum Fußball. Es ist eine sehr, sehr starke Bewegung in allen Regionen Deutschlands, aber auch sehr stark unterstützt vom Staat, sehr professionalisiert. Es beginnt schon in der Jugend. Viele Stadtteile oder Dörfer haben große, sehr gute Anlagen, bei denen man sehr gut trainieren kann. Und es ist der größte Fußballclub auf der Welt. Deutschland hat 7 Millionen Mitglieder, die im Fußball engagiert sind. Então é assim, a Alemanha também gosta, os alemães gostam muito de futebol, né? E a Alemanha, o futebol recebe também muito apoio do Estado alemão, é muito profissionalizado, desde pequenininho as crianças já têm as associações, né? E são mais de 7 milhões de pessoas que estão envolvidas com o futebol na Alemanha, né? Então eu acho que eles também são apaixonados pelo futebol, né? É interessante porque a gente tem um exemplo básico, né? Que nós brasileiros assistimos o jogo, vamos embora para casa, brigamos, gritamos, xingamos, e se ganhar tudo bem, se não ganhar dá problema. Mas uma coisa que me marcou muito, que eu vi quando o Japão participou da primeira Copa do Mundo, é que a torcida, assim que acabou o jogo, a torcida japonesa, ela própria limpou os seus lugares. É lógico que a nossa educação não está nesse nível ainda, né? Nós somos um país em desenvolvimento, não somos primeiro mundo. Mas aquilo me chamou muita atenção, o fato de eles estarem a milhares de quilômetros, né, longe de casa. Eles poderiam muito bem, como nós, acabamos o jogo, vamos embora, deixamos a sacola no chão, deixamos o copo no chão, e eles não. Eles pegaram a sacola deles, botaram tudo dentro da sacola, limparam tudo que eles estavam e foram embora jogando lixo na lixeira. O que você entende por isso? Por que você acha essa diferença tão grande? E não estou aqui, pode ficar tranquilo, não estou menosprezando nós brasileiros, não. Muito pelo contrário. Para mim serviu de exemplo. Entendeu? Até hoje eu vou no campo, no estádio, e eu levo uma sacolinha, boto no lixo. Porque aquilo ficou marcado para mim, aquilo foi um aprendizado para mim. Entendeu? O que você acha essa distância, essa separação tão grande nessa questão educacional? Então, os japoneses, quando eles acabam um jogo, die Japaner, wenn sie ein Spiel beenden, ne, sie machen ihr eigenen Platz sauber. Ne? Und das ist für Tierko sehr aufmerksam. Und das ist für ihn auch ein Beispiel für uns Brasilianer. Ne? Was hältst du davon, von diesem Verhalten, von dieser Einstellung von den Japanern? Also zuerst glaube ich, dass Kultur sehr, sehr viel Zeit braucht, sich zu entwickeln. Então, primeiro, ele acredita que cultura precisa de um tempo para se desenvolver, né? Muito tempo. Und wenn eine Kultur erst einmal ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann sind alle, die Teil dieser Kultur sind, sehr aufmerksam, um diese Kultur weiter so beizubehalten. Então, por vezes, quando a cultura já atinge um determinado nível, então as pessoas que estão dentro dela, eles se esforçam para mantê-la também e para passá-la adiante. Ja, das heißt, in Familien, unter Freunden
erinnert man sich immer wieder an den Standard, dass man doch bitte sauber machen soll, dass man doch bitte diszipliniert sein soll. Então é assim, na família, entre amigos, é sempre lembrado que a pessoa deve manter os locais limpos, né? E manter certo tipo de comportamento. É um troço interessante isso, a gente trazer isso aqui para esse debate, é que aquilo me ensinou a não jogar lixo lá de fora do carro. Olha como é que, né, que a coisa te impacta da tal forma que até hoje, eu vou chupar uma bala, alguma coisa, né, eu pego ou o papel da bala ou o pacote, eu jogo no chão do carro, deixo no chão do carro, para quando passar no lugar que tenha uma lixeira eu jogar. Então, ou seja, aquilo serviu muito para mim. Foi uma educação na veia que eu tomei daquilo. Então, né, a gente fica muito impactado com uma coisa que tão simples para ele, mas tão difícil para nós. Né? É muito difícil. Pois bem, Benjamin, você tem um casal de meninos, né? Um menino de quantos anos? Vai fazer 11. Fernando, 11 anos, e a Lídia, que está nos filmando ali para levar para a Alemanha, faz 13 anos. Cumpriu agora, 13 anos. O que você espera da educação dos seus filhos, Benjamin, você como um alemão? Gente, não posso deixar de dizer o seguinte, as perguntas que eu estou fazendo também servem para a Karina. Só tem que ela está nos ajudando aqui. Para que ele possa responder tudo em alemão e ela responder em português. Mas é lógico que serve para os dois. Mas nós gostaríamos de ouvir o alemão, que para nós, né, logicamente, guardado as proporções da Karina, que é a mesma coisa que filha nossa, é a pessoa importante que nós temos que ouvir. Certo. Então, o que significa para você, was bedeutet für dich die Bildung von deinen Kindern? Wie sollen sich ausgebildet werden? Ich glaube, hat auch mit familiärer Bildung zu tun. Was ist dir wichtig? Also für mich ist es sehr wichtig, dass meine Kinder sich sehr gut entwickeln. Und das bedeutet nicht nur, dass sie in der Schule sich gut zurechtfinden, sondern dass sie auch wissen, wie sie sich gut verhalten können, dass sie sich sportlich entwickeln, auch musikalische Interessen entwickeln und einfach die Chancen im Leben nutzen. Então, para ele é muito importante não só o bom desenvolvimento das crianças na escola, com relação, né, disciplina, comportamento, mas também que eles se interessem por música e que eles Musik und Sport, e que eles façam esporte, né, que ele acha muito saudável. Ja, ich denke, das ist deshalb sehr wichtig, weil unser Gehirn sehr komplex ist und alle diese Aktivitäten helfen bei der Entwicklung insgesamt. Ele diz que o nosso cérebro é muito complexo e essas atividades todas ajudam para um desenvolvimento integral, né? Um desenvolvimento total do cérebro, do aprendizado em geral. É importante, Karina, a gente fazer esse tipo de indagações para a gente ver a diferença de cultura, né? A diferença de cultura que há entre nós brasileiros, especificamente, e os alemães, porque eu tenho 60 anos de idade e é a primeira vez que eu passo tanto tempo do lado do alemão falando alemão. Então eu estou aqui muito envaidecido, porque estou do lado de um alemão, né, que logicamente fala alemão, mas que para mim, muitas das vezes, eu lá no Rio de Janeiro, eu escutava mais de passagem, né, na praia, no Maracanã, né, essas coisas. Então é de passagem que a gente vê um alemão, essas coisas todas. E para mim está sendo muito gratificante. Mas, Benjamin, quando você conheceu a Karina, e a gente vai agora entrar numa fase assim mais particular, quando você conheceu a Karina, foi amor à primeira vista ou não?
Also Karina kennengelernt war Liebe aus erster Blick oder nicht? Ja, doch. Ich muss sagen, ich glaube eigentlich, dass das nur funktioniert mit einem Ehepaar oder mit einem Liebespaar, wenn man schon am Anfang Interesse hat. Ele falou que foi sim, e que ele acredita que um relacionamento ele só pode mesmo funcionar, dar certo, se já do início tem interesse lá. Né? Eu vou fazer 35 anos de casado, eu e a Deise. Nesses 35 anos, eu defino casamento, amor, que se não existir amor não tem casamento, não adianta. Discutir é normal. Nesses 35 anos a gente discute até hoje. Então, né, é normal. Agora, o que diferencia isso é o amor. Né? Para essa briga, essa discussão não ser levada para coisa mais séria. Né? Então a gente fica quieto, responde, mas sempre mediando as coisas para que ela não possa passar com a desagradável separação. Os 2 filhos que você tem veio com certeza para alegrar a vida de vocês. Eu tenho 3 e cada um veio para alegrar. Você acha? O que você acha em relação aos seus filhos chegarem para o seu casamento? Isso colocou vocês mais chegados ainda? Isso trouxe aquela queima do amor ainda mais junto de vocês, por saber que ali tem um ser de vocês, que vocês apanharam ele nascendo, dando banho, tomando conta, caindo o umbigo, né, batizando. Isso melhorou o relacionamento de vocês? Hat das unsere Beziehung verbessert, dass unsere Kinder zu uns gekommen sind? Wir haben sie gesehen, wir haben sie gebadet, ne? Wir haben gesehen, ob der Schnabel weggegangen ist. Ne? Macht das für uns einen Unterschied in unserer Erde? Ist das schön? Hat uns das noch mehr versammelt, unsere Kinder? Also, unsere Kinder verbinden uns definitiv sehr stark und sind immer auch Grund für viel Freude. Então, as nossas crianças definitivamente nos unem muito e eles são razão de muita alegria para nós. Auf der anderen Seite gab es deshalb natürlich auch viele Probleme und Konflikte, die wir bewältigen mussten. Allerdings hat das auch wieder uns gezeigt, dass trotz dieser Konflikte wir immer einen sehr guten Weg gefunden haben, das zu lösen. Mas também os nossos filhos, eles trouxeram também conflito, porque eu imagino que ele fala isso por causa das diferenças culturais. Sim. Diferença de opinião na criação, né? Mas ele falou ainda que as nossas crianças também nos ensinaram que nós sempre encontramos um caminho para sair desses conflitos e para resolver a situação. Perfeito. Eu quero deixar bem claro que não é um mar de rosas, né? Não. A chegada dos filhos não é um mar de rosas. Não é aquela alegria, que é tudo, não. Tem problema. Tem problema, né? Aliás, aumenta os problemas, né? Já existia problemas no relacionamento pessoal, né? Entre os dois, que há, né? No meu caso, há até hoje. E as crianças nos traz alegria? Traz. Mas realmente traz bastante conflito. Desafio. E eu acho que o pior ainda é quando o lar não é cristão, ou quando a mulher é cristã e o marido não é, ou quando o marido é, a mulher não é. Aí que há conflito realmente de educação. Vai educar, porque né, são arestas completamente opostas, não tem nada a ver. Mas eu creio que pela misericórdia de Deus, né, e pelo amor, a gente transpassa essas barreiras e a gente vai vencendo. E a gente, né, como pais, não quer deixar os nossos filhos passar por aquilo que nós passamos. Não sei se o alemão pensa assim. Wir als Eltern, es ist sehr wichtig, dass wir in Christus sind, Familie sind, ne, die Werte und so weiter.
Und als Eltern, wir wollen nicht, dass unsere Kinder leben, was wir erlebt haben. Ich weiß nicht, ob du das denkst. Dann verstehe ich das richtig, geht es um den christlichen Aspekt oder die... Nein, um die Aspekte, dass die Erfahrung, dass wir gemacht haben, Schwestern, dass wir wollen nicht, dass unsere Kinder das leben. Ja, also, okay, uns ist schon sehr wichtig, dass die Kinder christlich aufwachsen und dass sie Jesus kennenlernen, dass sie Gott lieben lernen. Allerdings glaube ich nicht, dass wir die Möglichkeit haben, dass sie vor Problemen sehr stark geschützt sind. Wir können nur ihnen helfen, Konflikte oder Probleme also richtig zu lösen und dafür Lösungen zu entwickeln. Ja. Então, naturalmente para nós é muito importante, nós somos cristãos, que as crianças aprendam a amar a Deus, saibam quem é Jesus. Mas infelizmente nós não vamos poder proteger de todos os problemas, né? Então nós vamos estar sempre, nós queremos apoiar, e é essa sim a nossa opinião, né? Nós ensinamos e esperamos que Deus abençoe a vida deles, né? O nosso tempo já está acabando e eles estão indo para o Cascudão comer peixe. E eu quero aqui, Ben, te agradecer, dizer que você pode ter certeza absoluta que a nossa casa é sua, tá? Que o que você precisar de nós estamos aqui à sua disposição. Saiba que nós amamos vocês, amamos seus filhos, apesar da gente estar tão longe, entendeu? Da gente pouco se vê, mas a gente tem o mesmo carinho que a gente sempre teve com a Karina, com vocês. Volto a falar que a Karina é verdadeiramente uma filha nossa, muito querida. A sua sogra, a Rosa, também é muito querida. Gostamos demais da Rosa, do seu Toninho, né? São pessoas verdadeiramente irmãs em Cristo. Se você espirrar, a dona Rosa já chega já com remédio para te entregar. Então, assim, para mim, é muito emocionante nesse momento estar falando isso. Eu não sei como é que eu estou conseguindo falar. Mas para dizer a você que nós amamos vocês em Cristo Jesus. E dizer que Deus possa continuar abençoando vocês, a vida de vocês, a vida dos seus filhos. E que amanhã ou depois vocês possam estar carregando seus netinhos, seus bisnetos. E quem sabe um dia mudar para Laje do Muré. Quem sabe na aposentadoria e tal, você queira mudar para cá. Seria um privilégio, né? E aqui eu vou pedir a Lídia para chamar o irmãozinho dela, para vocês ficarem aqui na gravação, aqui atrás, que nós vamos nos despedir, e o pessoal queria conhecer você e o Fernando. Ela só falar oi. Só para falar. Ela está filmando? Chama seu irmão. Ela foi lá chamar. E nós agradecemos, né? E agora também gostaria de falar que o Benjamin está indo em português. Era uma surpresa, Foi muito difícil para mim agora mostrar que eu não entendo nada. Mas ele não estudou só na Alemanha, ele também estudou na América do Norte, estudou em Portugal. Então, quando eu conheci, ele já falava português. Falava um português com acento de Portugal, mas depois da convivência conosco, fala português com acento brasileiro, né? Então, nós agradecemos, também queríamos falar que a sua família também é muito importante para nós, né? E que eu devo muito à sua família, eu devo muito à Igreja Batista de Laje do Muriaé, a minha família por parte de mãe, por parte de pai também. Fernando, vem aqui. Vem cá, Lídia, vem, Lídia, tá com vergonha? Tchau. Aí, ó, chegou um, fica aqui atrás do seu pai, aí, ó. Esse é o Fernando, craque de bola. Fala tchau. Oi. Aí, ó. Isso. Esse aí fala pouco português. Vem, Lídia. Só a Lídia... um minutinho. Vou virar a câmera pra você, hein, Lídia. Não, ela não quer. Ela não quer. Mocinha, como é que fala? Aqui no Brasil fala pagando mico. Aqui é pagando mico. Quando os pais querem o filho, e o filho não quer, fala, quero pagar mico, não quero pagar mico, não.
Então tá bom, mas nós deixamos um abraço a vocês, muito obrigada por tudo e quando quiserem entrem em contato conosco, Benjamin? tá bom? Em português agora. Isso. Então, sim, foi um prazer e estou muito orgulhoso que eu podia fazer parte desse podcast hoje. Foi a primeira vez que eu fiz parte de uma coisa dessa e eu gostaria de trabalhar mais na relação entre Brasil e Alemanha e fortalecer os laços, e eu vou sempre gostar de voltar para a Laje. Então um abração para vocês. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.